Saudações, companheiros. Esse é mais um RevoluCast que nós vamos iniciar. Meu nome é José Fernando, estou aqui com o Wander. Saudações, companheiros. A gente vai dar uma adiantada aí no episódio, vamos lançar um pouco mais cedo, devido à situação conjuntural que obriga a gente a fazer uma análise, né, e tirar algumas conclusões. A gente vai aproveitar que houve o Congresso da ONU, o Bolsonaro discursou, falou muita merda, e a gente vai aproveitar, pegar esse gancho aí pra comentar. E aí na semana que vem a gente fica sem e na próxima a gente volta, né? Bom, a primeira coisa que eu queria começar falando é que o Bolsonaro ele abriu a conferência da ONU, não sei se você chegou a ver tudo, mas ele abriu falando sobre a questão do Brasil ter se livrado do socialismo, né? Ele falou que graças ao governo dele, a virada que o Brasil está tomando, ele conseguiu livrar o Brasil do socialismo, que estava, de acordo com ele, sendo planejado e implantado pelo PT. A gente já falou algumas vezes isso daqui, mas é sempre bom reforçar que o Brasil sempre esteve muito longe dessa perspectiva. O PT nunca teve essa agenda, nunca teve esse propósito, apesar das políticas sociais terem dado uma distribuição de renda para a população mais pobre. Isso está muito, muito distante do que seria o socialismo. A gente já explicou que o socialismo aqui, a questão da socialização é dos meios de produção. É Sim. Tirar a propriedade privada de uma meia dúzia aí de banqueiros e capitalistas e entregar na mão do povo. Qualquer coisa que esteja fora disso daí, não se pode chamar de socialismo. O PT, como muita gente gosta de destacar, foi um governo que tentou a colaboração de classes e durante muito tempo beneficiou os capitalistas e tal. Isso estava na agenda deles, isso que estava na ordem do dia deles. Não era o socialismo, não era nada disso. Apesar de terem alas socialistas dentro do PT que defendam o marxismo, o PT do governo, o PT institucional, nunca planejou isso. É uma das muitas falácias que o Bolsonaro falou nesse discurso, né? Nunca foi a ideia do PT, né? Sim. Embora seja um partido que a gente sempre ressalta isso, perdão, a gente sempre ressalta isso, é um partido que tem bases importantes em organismos operários, em movimentos como o MST, que são massivos mesmo, ali está o povo organizado mesmo. O PT nunca teve programaticamente a ideia de implantar, né? Essa ideia. Eu estou usando o jargão da direita. De implantar o socialismo, ou seja, desenvolver um Estado popular, que o trabalhador tivesse de fato o controle do Estado, o que nunca aconteceu. O governo do PT ele foi um governo social-democrata, de tipo europeu. Assim, é um governo avançado para os termos da América Latina, né? Mas nada diferente, assim, é só isso na cabeça paranoica do Bolsonaro só, que existia e que a gente sabe de onde vem as ideias dele, né? Do Olavo de Carvalho e esse pessoal aí, que se arrepia a qualquer aceno que são feitos para as classes populares, etc. e tal, mas do mais, em geral, isso significa que ele está tentando significar a falência que é o governo dele. Está tentando dar alguma justificativa, como se ele dissesse assim: tá tudo uma porcaria, mas a gente fez isso aqui. Sim. Eu estava vendo uma matéria que também teve a questão da menina Greta Thunberg, se eu não estou enganado o nome dela, que discursou. E aí eu até mandei a matéria para você ler, porque eu achei muito interessante a concepção... Da Gazeta do Povo, né? Da Gazeta do Povo. É um jornal de extrema-direita que tenta maquiar a ideologia que eles pregam com uma coisa meio isentona e tudo mais, mas eles são bolsonaristas e de extrema-direita, eles são ultra-reacionários. E aí eles estavam falando sobre ecossocialismo, dizendo que essa tal Greta era uma ecossocialista, estava tentando defender o socialismo no mundo inteiro, impor isso a todos os países através da ONU. Se fosse, né? Então, e aí, olha que loucura. Eles deram uma definição do que seria o ecossocialismo. Eles falaram que é uma ideologia primitiva que defende o anticapitalismo através do atraso, de um passo atrás no desenvolvimento das forças produtivas. Seria o modelo de sociedade estaria vinculado a ideias de organizações tribais, não? Uma coisa, isso aí não tem nada. Eu acho que nem os próprios ecossocialistas, se alguém se intitula assim, fora do rótulo dado pela direita,
Eu não sei se seria exatamente assim. Não é? A ideia do capitalismo verde é uma ideia que é muito forte na Europa. Em países como a Alemanha, por exemplo, ali, é como se fosse o Partido Verde daqui, só que lá, de fato, um pouco preocupado com as questões ecológicas. Ele domina lá, mas assim, no, no frigir dos ovos, não tem nada diferente. Não, e O olha negócio, a que. gente já até conversou sobre isso informalmente, mas é uma patifaria aquilo lá. E é um negócio que eu queria destacar também, que assim, o próprio Marx assinala nos livros dele que o capitalismo é uma forma avançada de produção. Não é nada atrasado. Quando a gente se coloca contra o capitalismo, a gente não quer dar um passo atrás, quer dar um passo à frente. Sim. É diferente de tentar viver uma vida tribal e comunal da forma como era no primitivismo. Não tem nada a ver com isso. E você nem vai conseguir, vamos supor, no final das contas, se isso fosse uma ideia programática, esse partido ele podia se reivindicar o que ele quisesse. Ele podia pregar o capital no programa inteiro dele. Ele seria um partido reacionário. Exatamente. Porque como assim? Você vai o quê? Destruir os meios tecnológicos para que você faça a sociedade voltar para um estado de pureza natural? São ideias idealistas que eu não acredito. Eu não tenho muita leitura nesse negócio ecossocialista. Eu sei que eles existem. É um setor academicista. Sim. Na maioria das vezes. Professores, assim, em geral franceses, que comungam dessa ideia aí de que a pauta ambiental ela levaria à destruição do capitalismo. Sabe que tem uma vlogger, aquela a doutora Sabrina Fernandes, Do ponto 11? Isso, do Eu não Tese 11. consigo escutar essa moça por causa do timbre de voz dela. Não, assim, não é nada contra ela, mas me causa espécie aquilo. Eu gosto do conteúdo dela em formato assim, mas ela divulga essa tese do ecossocialismo. Eu não sei exatamente, porque eu não posso afirmar aqui se eles colocam à frente da luta de classes a questão ecológica. Acredito que não. Eu acredito que em primeiro lugar eles colocam mesmo a luta de classes, mas inserem o socialismo, o ecologismo, né, a pauta ambiental, né? ambiental como uma prioridade aí quase que em subnível depois da luta de classes. Mas assim, a questão é que eles não se destacam por nada. Eu acho que a questão ecológica ela é importante porque o próprio Marx assinala que o capitalismo destrói mesmo o meio ambiente. Mas eu tô chamando a atenção desse ponto porque me chama muito mais atenção ver que as pessoas às vezes confundem o socialismo com um atraso. Tomam a experiência soviética como um paradigma, né, e dizem que o socialismo é aquilo e que não se pode progredir através do socialismo, que é uma teoria que levaria ao atraso. O próprio Bolsonaro disse isso no discurso, dizendo que a Venezuela e Cuba eram modelos de socialismo que deram certo e por isso que todo mundo lá passa fome e tá... Ele foi cínico, né? Extremamente cínico. Ele não conhece a teoria, ele não sabe do que ele está falando. E tem teria que ver que ninguém passa fome em Cuba. Teriam que falar isso aí pra ele. No Brasil dele passam. Então. Nos Estados Unidos o pessoal tá na rua. E uma frase dele também que eu destaquei aqui para ler, que eu achei fantástica, assim, na quantidade de desonestidade e hipocrisia. Olha só. Ele fala assim: buscamos derrotar o ambiente materialista e ideológico que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. O que ele entende por materialista? O que ele está falando? Entendi. Ele está misturando conceitos que o Marx utiliza na teoria dele, que é o materialismo histórico dialético, para falar que eu não sei se para ele existe exatamente um ambiente materialista em que as pessoas não creem nas ideias, não colocam as ideias em discussão, e por isso que elas perseguem um tal materialismo que eles inventaram. É que o Bolsonaro falando sentenças básicas já é desastroso. Ele tentando filosofar, dá nisso aí. Você precisa fazer uma exegese. As ideias, elas são um resultado, um produto da realidade. Uhum. E o materialismo é unicamente tomar as coisas pelo que elas são, sem acréscimo nenhum. Então, assim, em certa medida, todo mundo é materialista. O cara tem uma doença, ele vai se colocar aos cuidados de um expediente científico. O que ele vai fazer? A pessoa pode rezar, pode fazer alguma coisa desse tipo, por convenção, por tradição, mas ela não acha de fato que ela tem que parar, por exemplo, um tratamento de câncer, porque ela foi lá num cara que falou que vai curar ela. Isso aí pode até acontecer, mas dá no que a gente vê por aí, né? Então, assim, não dá para entender o que ele quis dizer.
né? Eu não consigo, realmente. Foi mais uma vergonha, né? Foi um vexame. Ali na ONU a gente sabe que o pessoal, se bem que é tudo o pessoal imperialista, só que é um pessoal muito inteligente, um pessoal destacado, né? Então todo mundo percebeu. A delegação de Cuba, depois das ofensas, deixou o plenário. E depois eles rebateram também, né? Eles disseram que o presidente deveria cuidar da corrupção que ocorre na própria família dele. Mostrando que eles não iam deixar quieto, né? Mostrando que eles estão cientes do que são os Bolsonaros, do que é esse clã aí. Eles não iam deixar barato. Eu queria que a gente passasse também a comentar uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que é bizarro. O Bolsonaro levou uma indígena, eu não me recordo o nome dela agora, mas é uma coisa assim, é comum no clã dele, né? Ele pega uma mulher, um negro, tá faltando só o gay agora, pra ele selecionar... Ele arrumou um maquiador uma vez, mas acho que ele acabou brigando com o cara. Ah, é verdade, tem esse Tem maquiador um gay aí. bolsonarista lá. Então, ele arranja alguém dessas minorias pra usar como exemplo de que ele não é um escroto, um misógino, nem homofóbico, nem racista. E dessa vez ele usou essa menina, essa mulher, né, na verdade, que ele levou na ONU como se fosse um animal. Eu fiquei chocado com isso, cara. Porque ele exibia ela como se ela fosse um bicho, assim. Aí botou lá um colar indígena. Isso... E pra falar que ele era... Isso é um escracho, uma violência contra o povo indígena. Arrumar um negócio desse aí, não sei nem de onde que ele tirou essa pessoa aí, só que para pessoas até de inteligência mediana, sabe que o que ele está fazendo é só provar a regra. Sim. Não adianta ele arrumar uma exceção. Não adianta ele arrumar um negro bolsonarista, um gay bolsonarista, não, porque a política dele, a gente está vendo sendo aplicada nos estados pelos governadores bolsonaristas, em nível federal por esse cidadão, é exatamente contra tudo isso que ele está falando ali. Uhum. Além de cínico, ele debochou dessas coisas aí. Parecia você destacou bem, parecia aquelas mostras que tinha no século XVI, XVII, o pessoal levava os índios lá para a corte, para o rei ver. Sim. Olha só, ele existe lá, ele fica pelado, pulando. E colocaram um discurso na boca da mulher. Falaram que ela tinha dito um monte de coisa, que os índios queriam viver de maneira parecida com que viviam o pessoal não indígena e tal. Um discurso que claramente não tinha sido ela que tinha dito aquilo, que tinha elaborado aquele discurso. Mas ele falava como se ela tivesse escrito tudo aquilo, que representava o interesse dos índios, dos indígenas, né? E não o cacique Raoni, né? Exatamente. Que é uma destacada liderança indígena. Ele ofendeu o cacique. E assim, claro, o que fez o cacique Raoni, se eu não estou enganado, foi o que foi falar com o Macron e criticou o Bolsonaro junto com o Macron. Assim, a gente também não vai elogiar e dizer que é uma atitude 100% acertada. O cara... Afinal de contas, estava indo conversar com um país imperialista que também não se importa com ele. Eles têm esse verniz aí, mas assim, eles estão usando tanto a Greta, a gente estava falando disso mais cedo, né? A Greta Thunberg, tanto os índios que advogam aí ao lado dos imperialistas, esse pessoal está sendo usado como massa de manobra. Eles vão se arrepender arduamente disso daí no futuro, quando tomarem consciência do que está acontecendo. E é perigoso também, porque leva a situações que podem desembocar em outras... que coloca em risco até a soberania do país e tudo mais. Porque aquilo que ele falou lá, ele falou que é uma falácia que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Tudo bem, a gente pode concordar com ele no sentido de salvaguardar o território amazônico. Só que a gente sabe que ele não quer dizer isso aí. Porque ele só está brigando com o setor imperialista a qual ele não é alinhado. Sim. E tá brigando também de um jeito bem covardão, né? Eles não fez as bravatas habitual dele lá. E vale a gente lembrar que o território que está sendo queimado da Amazônia é dos índios também, é dos indígenas. Então, assim, o que está em reserva indígena, quando o Bolsonaro assumiu, ele falou assim, que não ia demarcar mais nem um centímetro de terra indígena. E assim, é uma coisa óbvia que agora ele começa a queimar o território para depois não preservar. Ele fala, isso aqui não é mais terra indígena, não é mais Amazônia, já está tudo queimado. Os grileiros vão lá, assumem o território, fazem uma documentação falsa e tosca lá e dizem que... E aliás, isso não acontece só no Amazonas, acontece muito no Rio de Janeiro também. O pessoal vai ocupando tudo, depois fala que aquele território nunca foi mata preservada e assume o território como seu, né?
O Bolsonaro também fez um outro ataque, assim, que sintetiza muito o que ele tem feito desde que ele começou, né? Ele primeiro elogiou o Trump, falou que o Donald Trump era um parceiro econômico e ideológico, até ele não usou esse termo, né? Mas isso fica muito claro porque ele falou de um globalismo da ONU e logo em seguida o Trump entrou para discursar depois do Bolsonaro e também citou o globalismo, falou que existe um esforço global para atacar as nações, o nacionalismo, que esse é um ponto que eu achei muito que ele insistiu muito, de dizer que ele era um cidadão nacionalista, que estava defendendo os países e a soberania e tudo mais. E é como você já destacou, por fora parece de fato que ele está defendendo o nacionalismo, defendendo a soberania do país. Mas assim, depois que você vê o que ele está entregando para o Trump, a base de Alcântara, as empresas estatais... Ele é um capacho. Você percebe que é tudo... Tem soberania nenhuma, tem soberania norte-americana aqui. Exatamente, depois ele ataca a Venezuela, que é um país que está lutando por soberania. E você vê o contraste evidente. E assim, é um contraste ideológico. Ele passou o discurso todo falando que tinha que combater a ideologia, ao mesmo tempo que ele defendia a sua própria, né? Mas é aquela coisa, a extrema-direita e a direita em geral, eles sempre se escondem atrás dessa coisa não ideológica. Para eles fazerem parecer que a somada de posições que eles têm, seja no conservadorismo, seja nas posições econômicas, são coisas que são ideias quase que naturais à sociedade da onde elas se destacam. Não é assim. Eles têm ideologias, sim, são ideologias que são, no mais das vezes, falseamentos da realidade, como é esse negócio aí desse neoliberalismo, que o Bolsonaro desposou aí, né? Porque assim, ele passa por diversas faixas ideológicas na vida política dele, na carreira dele como militar lá. Ele até já foi um defensor do estatismo e tudo mais. Agora ele passou aí, diz que ele mesmo contou na época da eleição que o Paulo Guedes trouxe ele aí para o campo neoliberal. O que a gente pode tirar assim, do que aconteceu nesse discurso da ONU, da participação do Brasil da ONU, é que o Brasil demonstrou para o mundo inteiro o caráter quase fascista mesmo. Primeiro, o caráter delirante do governo brasileiro, que ele levou junto com ele aquele Ernesto Araújo, né, que é o ministro das Relações Exteriores, que é um maluco total. O papel alumínio lá. Nossa. Aquele cara delira totalmente. Essas ideias globalistas que ele reproduz aí, primeiro passam pelo Olavo de Carvalho, né, e pela direita mais delirante, depois passa pelo ministro e chega até os ouvidos do Bolsonaro. Levou o filho dele, acho que é o Eduardo Bolsonaro. É o que está pleiteando na embaixada? Esse mesmo. É o Eduardo. Levou o Eduardo e levou a mulher dele para ter a cota de mulheres, né, para dizer que ele não é misógino. E essa delegação é a coisa mais repugnante que você pode ter, porque do lado tem o Eduardo Bolsonaro, que é um maluco, ele é um fascínora, um fascista. Depois tem aquela mulher dele que não fede nem cheira, não fala nada. Coitada, ela cumpre o papel que a direita reserva para as mulheres. Ela é um objeto decorativo. Sim, e depois aquele Ernesto Araújo. Eles fizeram uma pataquada de ficar esperando uma hora, quase uma hora e meia. Foi vergonhoso. O Donald Trump sair pra cumprimentar ele. Depois parece que o Bolsonaro disse que amava o Trump em inglês. Falou, nossa, tomara que seja mentira, porque assim, deu até uma certa pena desse cidadão agora. Quem viu isso daí de fora, os países de fora que viram essas cenas todas que eles protagonizaram, tomaram o Brasil por um país destruído, acabado. Porque ele achou que ele ia para Nova York na conferência da ONU e ele achou que ele ia conseguir uma reunião bilateral com o Trump. Ele foi sumariamente ignorado, porque assim, o Bolsonaro está aprendendo com essas decepções aí, ele está aprendendo qual é o lugar de uma colônia. Sim. Frente à sua capital, né? Se ele quer servir a Washington, vai ser assim. O Trump eu não sei se o pessoal viu isso, vejam que dá até, assim, a gente que é mais solidário, dá até pena dele. O Trump, ele trata ele como se tratasse um serviçal mesmo. Ele quase que tira uma foto como se fosse um fã, não um estadista. Ele não estava querendo fazer uma reunião, acho que ele estava querendo comemorar alguma coisa. Como um cara tira foto com o Neymar, por exemplo. Sim. Isso aí, para os países que viram essas cenas acontecendo, é muito triste, porque eles têm parâmetro de comparação. Quando o Lula esteve na ONU, apesar de não ter levado nada de novo, nem feito uma defesa enfática dos interesses populares, ele levou pelo menos o interesse nacional em consideração. Ele assinalou várias vezes que o Brasil não ia se curvar diante das potências, que ele ia continuar o progresso econômico, mesmo que isso custasse um prejuízo ambiental, porque na época que se discutia era
a questão de... Eu esqueci o nome, era tipo uma troca, né? Você preservava a natureza para ganhar um tipo de royalty lá. Eu não me recordo agora como é que era o sistema. Mas eles estavam tentando impor isso ao Brasil, dizer que era preciso frear o desenvolvimento econômico em favor da preservação ambiental. E o Lula destacou, falou muito bem que os países todos que estavam ali já destruíram tudo que tinham, fizeram o progresso econômico através dessa destruição e que o Brasil não podia se furtar do desenvolvimento e se equiparar a eles, né? Porque o Lula é um estadista, né? Exatamente. É um político experimentadíssimo. Ele defendeu a posição do Brasil ali. Ao contrário do Bolsonaro, que agora defende a posição dos Estados Unidos e coloca o Brasil como um capacho. É uma coisa triste. Anteriormente, ele já tinha dito que ele estava sossegado com a questão da Amazônia porque o Trump ia representar os interesses do Brasil no G7. Pô, que é isso aí? O Trump tem mesmo muito interesse na Amazônia e no resto do Brasil. Porque o Brasil é um país-chave, considerando do ponto de vista geopolítico, para a dominação total e completa da América Latina. Só que não é o que ele está pensando. Eu nem sei se ele pensa assim de fato, se ele é ingênuo assim. Ou se é só mais das demonstrações reiteradas de cinismo desse homem. Só que a gente continua agora no discurso, né? Tem mais frases dele aí? Eu até abandonei as frases dele, que me intoxica toda vez que complicado. eu leio. Ele fez várias defesas do governo dele e tudo mais, mas assim, o que a gente tem que tirar do que ele fez é rebaixar o Brasil mesmo. Ele colocou o Brasil abaixo dos outros países e mesmo tentando dizer que ele estava acima, que ele estava tentando elevar o Brasil a outro patamar. A ideia não é essa. A ideia não foi essa. A ideia foi se recolocar mesmo, como colônia dos Estados Unidos. E eu acho que o que a gente pode tirar desse discurso é isso, né, de principal. E te chamando também para encerrar o show de cinismo, ele começou a esbravejar contra as ditaduras cubanas e venezuelanas, quando ele é um notório apreciador de ditaduras e ditadores. Ele ofendeu até a Michelle Bachelet por conta do general Pinochet, que é um ídolo dele. Então, assim, você acha que o pessoal lá não percebe? Eles sabem que o que esse homem está fazendo aí é um cinismo absurdo, que o Brasil foi relegado a um cachorro vira-lata dos Estados Unidos? E assim, eu queria que a gente comentasse também o discurso do Trump, mas eu acabei não assistindo todo o discurso. Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção, até comentei com você já, que foi a postura do Trump em relação à China. Ele fala no começo do discurso que lá em 2003 eles tinham aceitado fazer negócio com a China, esperando que a China se desenvolvesse como um país liberal, né, que eles superassem o socialismo e o comunismo que existe lá, o que na verdade a gente já analisou, acho que aqui, a gente já falou, né? Que não chega nem perto do que o comunismo é ou deveria ser, e que o máximo que a gente encontra na China é um capitalismo de Estado, é um regime que distribui a renda, faz políticas sociais de fato. Mas o povo não domina, não controla o Estado de fato. Não, o povo está muito longe disso e o fato de o governo chinês controlar algumas estatais e também controlar o desenvolvimento do capitalista dentro do Estado chinês não faz a China um país socialista nem comunista, está muito longe disso. E o Trump ataca a China com esse propósito, de dizer que eles não evoluíram e que agora eles fazem uma competição ilegal com o resto do mundo, absorvendo tecnologia e disputando de forma injusta com os países capitalistas, né? Então foi um chororô. O Trump também passou uma puta vergonha, diminuiu a indústria dos Estados Unidos a nada, porque é o que tá acontecendo mesmo nos Estados Unidos. Assim, a indústria não produz mais tanta coisa, eles terceirizam o desenvolvimento do maquinário deles, da tecnologia deles para a China produzir, e aí eles vendem de volta. Eles são responsáveis pela propriedade intelectual, isso eles têm Sim. em larga escala. Mas a produção industrial dos Estados Unidos, a produção material mesmo, está muito relegada à produção da China. E eles dependem disso, é isso que é o mais louco. Eles estão atacando a China, mas eles são dependentes da China também. Teria que... Eu não tive tempo de analisar o discurso do Trump, eu sei, pelo que você me falou, né, que ele estava dizendo e tudo mais. Mas parece que ele também fez um discurso bastante defensivo. Sim. Não sei bem o que ele quis passar ali para os outros membros imperialistas, porque ali é uma troca de ideia de imperialista, né? Tem lá os mascotes deles, o Bolsonaro foi lá e tal. Só que assim, como eles vão dar vazão aí às políticas imperialistas deles.
E daí teria que analisar no detalhe, de repente tirar até um artigo sobre o que significaria aí se é que significou alguma coisa, se é que ele falou alguma coisa, porque o pessoal faz e não fala nada não. É porque ontem, né, saiu um pedido de impeachment para ele. Foi. É o problema aí, tá até aqui na Folha, uma congressista lá acolheu o pedido, né? Sim. É um problema com o filho do John Biden. O concorrente dele que foi... Que ele pediu para uma força exterior, né? Que no caso acho que era o governo ucraniano, para investigar o filho desse cidadão aí. Só que assim, isso aí, como se aproxima as novas eleições norte-americanas, eu acho que até o Trump falou sobre isso aí, parece que é um desenrolar normal de uma disputa de eleição. Não sei, esse caso do impeachment também, para falar agora, fica complicado porque precisaria ver no detalhe. Mas assim, o que dá para perceber diante da situação é que parece mais uma questão midiática do que o propósito de tirar mesmo o Trump dali. É mais eleitoral, né? É mais eleitoral, porque o Partido Democrata faz esse tipo de ataque mesmo. Eles têm essa prerrogativa dentro da Câmara, eles podem pedir impeachment, mas eles sabem que o Senado ele é majoritariamente republicano, então não vai passar. É o Senado que vai ter que chancelar isso. Então, assim, é mais uma questão eleitoreira mesmo, mas eles sentem o ataque. Assim, a extrema-direita norte-americana está sob ataque, eles sabem que vai ser um pleito difícil no ano que vem, e me parece um movimento mais em relação a isso mesmo. Não vejo nenhum futuro para esse pedido de impeachment do Trump. Tem um pessoal animado aí falando que... viu? A mídia ninja tá ficando até louca, já mandaram 600 vezes lá no notificação que saiu. É um povo muito direitista, sabe? Eles acham que a instituição tá azeitada o bastante para tirar o Trump só vai sair dali se ele arrumar desafetos, como ele já tem alguns, em grande número entre os capitalistas financeiros de Wall Street. Fora isso, quem que vai ter poder para tirar ele de lá? Como é que chama aquele que eles falam que é o maior comunista do mundo lá, que está lá no Partido Democrata? Não? Corbyn esse é inglês. É inglês, verdade. É o Bernie Sanders. Quem fala desse homem parece que tá falando do Trotsky. Você já viu isso aí? Não, é um absurdo. O Bernie Sanders ele é um social-democrata também, né? Bem liberal, ele não tem nenhuma ideia... Tipo Lula sem ter as bases sociais do Lula, né? Sim, é um cara bem comum, bem normal. O pessoal tem uma mania de ver tudo que tá à esquerda do Bolsonaro e do Trump como sendo esquerda revolucionária. A gente tem que... Exatamente, precisaria voltar as coisas para os lugares dela através de estudo, de reflexões. Até estava passando um pouco do feed da Folha agora, eu vi o Felipe Neto, e aí o Felipe Neto recentemente... Desloca-se à esquerda. Que papo que é esse aí, meu? O cara se tornou o maior comunista da face da Terra agora. Aqui, após cruzada contra o conservadorismo, Felipe Neto se desloca à esquerda. Isso aqui é uma matéria que tem na linha fina escrito assim, GPS ideológico. Daí tu precisaria ver isso aí. A gente recentemente tirou o Felipe Neto da lista do Gulag, que a gente... Ele não vai. Ou se for, vai ganhar pelo menos um facão, né? Não, se for, ele vai ter condições pelo menos dignas de poder desempenhar o seu papel. Só que assim, a gente não pode assumir o Felipe Neto como um quadro da esquerda, porque ele não é isso. Ele é um cara no máximo progressista, assim. Ele tá se opondo ao Bolsonaro, como qualquer pessoa razoável tem que fazer, mas a gente não pode adotar ele como da esquerda, porque logo mais ele vai causar uma decepção aí pra muita gente. Sim, o pessoal não pode se fiar nessas coisas aí que alguém falou. Diante do bolsonarismo, as pessoas se assustam mesmo. Você tem que ser muito monstruoso para achar normal o que esse homem está fazendo. Em nível nacional, internacional, as coisas que ele pensa, o que ele defende. Esse rapaz, esse youtuber, ele mostrou que pelo menos ele tem um pouco de vergonha na cara de não tentar, porque ele podia capitalizar em cima disso aí. Muito ainda, né? Como outros caras estão fazendo. Aquele guitarrista falido lá, como que ele chama? O de careca lá, o Nando Moura. Esse cara não parou ainda. Ele tá defendendo. Não, é bizarro. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui esse episódio e deixar os companheiros cientes de que a gente vai retornar com mais leituras. A gente tem que tirar das lições do que a direita fala uma forma de se opor mesmo ao discurso que eles tentam impor aí, porque não faz o menor sentido, nem o que o Bolsonaro falou e nem o que o Trump falou. A gente precisa ver o que eles falam mesmo, precisa prestar atenção em tudo que é dito, não é, o Bolsonaro falou, eu não quero saber. Não, tem que ler o que analisar o que é dito e o que não é dito. Exatamente. Também é o mais importante. Tanto pela direita quanto pela esquerda, para poder analisar o que está acontecendo, né? É importante prestar atenção nessas
nesse tipo de conferência da ONU, nesses discursos que é falado, né? E só para encerrar, pessoal, a gente queria deixar aqui nossa solidariedade aos familiares, né, da menina Agatha Félix, assassinada pela PM do fascista Wilson Witzel, que é o Bolsonaro do Rio de Janeiro, né? E dizer que o único jeito para isso, para fechar as portas desse inferno que a extrema-direita abriu com o golpe, é pedir fora toda essa gente aí, Lula livre, e ir para as ruas contra essas pessoas. Então é fora Witzel, assassino do povo, fora Bolsonaro. Lula livre.